Salve, meus irmãos, muito boa noite. É com a graça de Deus que estamos aqui para dar início a mais um trabalho abençoado. E esse trabalho vai se chamar Gotas de Esclarecimento, com o terapeuta holístico Edson Rosa. Abençoado pela espiritualidade, vamos tentar abordar as necessidades, as formas, as carências humanas para que nós possamos estar vindo não a esclarecer nem a auxiliar, mas despertar em você mesmo uma forma de conseguir se melhorar e seguir melhor o seu caminho. Salve, meu irmão Edson, muito boa noite, seja muito bem-vindo a esse novo trabalho, graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos os ouvintes. Estamos aí, mais uma vez, com essa proposta, que a gente vai se fazer, como sempre, do eflúvio, não apenas da espiritualização, da espiritualidade, mas das energias que nos circundeiam em si, para tentar fazer um trabalho interessante. Sim. No mínimo interessante. À vontade, meu amigo. Para que nossos irmãos saibam, esse trabalho aqui foi uma nova proposta que nos foi orientado a realizar. Então, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de necessidade quanto a uma deficiência pessoal, a uma doença psicossomática, vocês podem entrar em contato com o e-mail da rádio, que é reforma.interna@gmail.com, para estar realizando essas perguntas para buscar pelo menos uma nova forma de visualizar e enfrentar qualquer tipo de problema que você esteja passando. Edson, por gentileza, passa o seu contato também. Sim. A gente só vai acentuar, né, como você falou muito bem, e o programa ele envolve o olhar em si, né? A gente tem um olhar dentro de uma universalidade, dentro da metafísica, dentro da psicologia, da radiestesia, dentro de várias ciências em si, mas vai de alguma forma coligar com a autoespiritualização, com a essência humana, né, com a sensibilidade humana. Então, nós vamos tentar não falar muito sobre mediunidade em si, né? E quando nós falarmos, nós vamos associar muito com os aspectos do psique humano, com pensamentos, sentimentos, emoções e as referências que isso trazem, né, perante o dualismo, se vai ser bom, se vai ser ruim, se o pensamento é positivo, se é negativo, ou as emoções, ou até mesmo os sentimentos que podem causar esse balancete, né, ordenativo, tanto perante o metabólico, o físico, criando doenças, lacunas, como também o psíquico, criando processos de fobias e certas inclinações a algumas doenças psicossomáticas em si, ou desequilíbrios, né, psicossomáticos. Essa proposta vem sobre a egrégora de amigos espirituais. Nós vamos ter em alguns programas a visita do senhor Tanakai, como também de um outro amigo espiritual, que é o Pai José da Caridade, que a gente está sabendo agora aqui. E nessas visitas, que não vão ser sempre, eles vão trazer um parecer, um olhar universalista, né, que é a linha tanto que eu, médium e terapeuta, trabalho, das doenças psicossomáticas em si. Não é um programa envolvendo julgamento de ninguém, nem muito menos trazer a verdade absoluta para alguém, mas é uma troca em si de conhecimentos, de informações que tomaram o macrocosmo a Deus, que acrescente na vida de cada um. Então eu peço aos ouvintes que as perguntas em si não precisam ter o nome da pessoa, se for muito particular, mas vai ser mais voltada aos processos do diário, do dia a dia, dos embates do dia a dia, da formação, da personificação, da persona, da índole, do caráter, da moral, da ética, da essência do desvelar, do viver humano em si, do conviver em conjunto.
É mais ou menos isso. E os meus contatos, né? Tem o meu Face, o meu Skype, o endereço é edson.1.rosa, que é onde mais eu prefiro conversar com as pessoas de uma forma direta, e tem o meu site, que é edsonrosasavatan.com, sendo T com H, savatan.com, tudo minúsculo e junto em si. Lá tem todos os meus dados, como me encontrar, porque são vários e a cabeça aqui está complicada. Não tem problema. Todo vídeo nosso eu coloco a descrição dos seus contatos para facilitar também quem queira buscar os seus trabalhos. Sim. Bom, meu irmão, para um início de trabalho, eu acho interessante falar como é que a terapia holística ela pode estar vindo auxiliar a vida de uma pessoa. Porque muitos irmãos ainda podem ter certas dúvidas quanto ao contexto de terapia holística. Você pode falar um pouco a esse Sim. respeito? Como todo tratamento que envolve a saúde, se for sério, não envolve milagres nem deslumbres. Eu não critico, mas eu tenho alguns ângulos, alguns olhares dentro de uma autocrítica comigo mesmo, como uma disciplina de se autocorrigir, para, no mínimo, fazer um trabalho honesto, justo, coerente e sensato perante o que eu acredito dentro do meu momento de verdade e sem agredir a verdade, o momento da mesma verdade das outras pessoas. O que eu estou tentando dizer com isso? As terapias holísticas, elas são complementares, tá? A qualquer tratamento, desde processos de enfermidades orgânicas a processos de anomalias, desequilíbrios psicossomáticos envolvendo psicológico ou outras funções em si que pode, como eu já disse, ser fisiológicas também. A terapia holística, ela trata muito do senso do realismo, do senso da realidade e da verdade do cidadão que está sendo tratado. O que eu estou tentando dizer? Seria muita pretensão dizer as terapias holísticas vão tratar as causas ou também tratar as consequências, sem citar que as mesmas terapias holísticas em si vão trabalhar qual é a propriedade psíquica que você vai se desprender nas consequências que você está passando intimamente de dor ou dos valores que tu tem, que pode ser ruim ou bom. Também vai trabalhar nas potências dos seus pensamentos, nas quantificações, por que não também dizer na valorização desta mesma dor? E assim também no teu emocional perante os desequilíbrios que essa dor, seja ela física ou psicológica, traz, executa ou está em si atuante na vida das pessoas. Então, a terapia holística ela vai trabalhar em sentido vibracional, em frequências vibracionais. No meu caso, eu trabalho com florais, trabalho com psicoaromaterapia, trabalho com trabalhos com mandalas, com meditação. Todos esses trabalhos a gente faz à distância, né? Que hoje também se encurta muito pelo Skype, pela internet ou pessoalmente, né? Isso também tem lá no site em si, mas ao longo dos nossos programas nós vamos dar uma pincelada e explicar mais a fundo. Então, nós trabalhamos o sentido de realidade das pessoas, porque nós sabemos que antes de eu executar qualquer tipo de terapia holística, necessita do terapeuta ter um olhar não só universalizado, ecumênico, mas humanizado sobre o outro ser humano, ao ponto de não haver qualquer tipo de resquício de julgamento, qualquer tipo de dedução precipitada em si. Nós estamos ali tratando de um ser que momentaneamente não se tem são, no sentido talvez consciencial, no sentido talvez emocional, sentimental ou até mesmo físico. Mas nós não vamos valorizar tanto a insanidade no sentido de altos maus tratos com algumas pessoas, que não é julgo nosso, podem cometer consigo mesmos, e guardando sentimentos ruins, pensamentos ruins,
né, vivendo com emoções momentaneamente desarmônicas e desequilibradas, como também prejudicando até a contextura subatômica molecular do seu próprio organismo fisiológico, causando as doenças físicas em si. Então, antes de fazer qualquer terapia holística, o terapeuta tem um olhar, necessita, pela lógica, amplo, além do corpo do ser, mas coligado à humanização dos seres. Terapeuta em si que vai atender e o paciente, o amigo, a pessoa que será de alguma forma atendida e assim há de se fazer aberta a esse atendimento. Então as terapias holísticas, elas trabalham com as propriedades da alma. O que te cura é tua alma. O terapeuta, ele não, por mais que ele use, eu uso florais, uso vários outros tratamentos terapêuticos, mas eu entendo que são ferramentas para instigar, fustigar, não castigar, é instigar e fustigar os processos da tua alma. A tua essência divina, o teu amor próprio, que vai se incumbir, te transmutar todas as anomalias, todos os desequilíbrios, todas as propensas qualificações e quantificações desordenativas ou negativas que podem estar maltratando você pelo mau uso do ego, pela paralisia do grau de sua consciência e pela também o desgaste das potências energéticas da tua mente. Então nós vamos, de alguma forma, labutando no próprio ser, junto com as terapias holísticas, a melhora de dentro para fora. Aí sim, a autocura, quando se faz, é irreversível. Eu tentei explicar dentro de um outro ângulo, né? Sim. Mas dentro desse ângulo que você colocou, Edson, nos leva ao seguinte questionamento. Dentro dessa nossa sociedade atual, dentro de tudo aquilo que acontece durante o nosso dia a dia, os desgastes emocionais devido a trabalho, em tudo que está à nossa volta, que vai desde trabalho, tudo desde violência, tudo que ocorre à nossa volta, isso nos leva a, digamos assim, ou a uma estagnação, ou uma inconformidade. E isso tudo abala o emocional e muitas vezes, até mesmo problemas mais próximos, fora da sociedade em geral, mas dentro do âmbito familiar, eles geram desgastes emocionais que se revelam no físico. Ou seja, isso tudo ele deve estar, quando a pessoa passa por esse problema, ela deve estar procurando um médico para estar sendo auxiliada quanto a questões físicas e emocionais e trabalhando com a terapia holística para se instigar a melhorar e desenvolver uma cura um pouco mais rápido. Seria dessa forma? A questão das terapias holísticas não é para desenvolver uma cura mais rápida, porque nem tudo que se cura rápido traz a propriedade de manutenção, de se manter essa propensa cura em si. Muitas vezes as curas que a gente fala, eu entendi a sua pergunta, mas que a gente comenta, olha, ele se curou rápido. É como saísse do dedão esquerdo e fosse para o dedão direito a enfermidade. Entendi. É esta que é a cura rápida. Então, os processos metabólicos, quando existe qualquer tipo de enfermidade metabólica, qualquer tipo, o fundo é energético. Mas o que governa, o que propulsa em equilíbrio ou desequilibra a nossa energia são as nossas propriedades psíquicas, que é o que pensamos, o que sentimos, o que nutrimos, como nos emocionamos, como interagimos instintivamente e sensoriamente e tudo mais. Então, é óbvio que se há um processo envolvendo uma doença que tem a ver com a idade, tem a ver com os desígnios de Deus, ou do macrocosmo, ou da vida, né? Porque a gente não está aqui para semente, aí muda um pouco a nossa conversa, o nosso ponto de vista, o nosso ângulo de análise. Mas se voltarmos a uma pessoa saudável, por que não dizer, mas que se encontra com uma doença, isso é muito interessante falar, tem muitas pessoas que são saudáveis por dentro, mas demonstram uma enfermidade por fora, porque elas não conseguem ou se amar, elas não conseguem se quadrar emocionalmente ao tempo externo, porque o tempo dela interno é um, e o tempo dela externo que ela vive é outro.
tanto no emocional como no sentimental. Estou tentando botar em palavras algo que não envolve o raciocínio, mas envolve as impressões, as sensações em si, de angústia, de fobias, de amargura, de ansiedades, ou também no sentido mental, a pessoa se sentir totalmente desconcertada por este movimento que anda acontecendo ao redor, que na verdade não é rápido, as coisas não estão rápidas, as coisas estão bagunçadas, tanto por fora como por dentro. O macrocosmo, ele é exato. O tempo do macrocosmo equivale ao momento do tempo que a nossa alma, que a nossa centelha de Deus, que a nossa centelha de luz, que o nosso amor próprio definido por não ter condições a isso, se amar a si mesmo, determina. Deus não é descompassado. O macrocosmo é exato. O que acontece é o que está acontecendo fora é reflexo das perturbações morais, intelectuais, socioimperativas e, por que não dizer, instintivas, da posse, do apego, das labutas, da luta de só sobreviver o dia a dia, que o nosso ego, o grau de consciência e que nossa mente oferece, esquecendo das nossas propriedades mais íntimas que estão sempre em paz, que é a nossa alma. Verdade. Entendeu? Então nós muitas vezes vivemos num descompasso. O que o ser humano está vivendo é um descompasso de realidade. Pensa uma coisa e faz outra, ou sente uma coisa, mas se emociona de uma forma totalmente antagônica. Isso acaba o quê? Criando um desgaste psicológico muito grande. Então, se a pessoa já nasce com um processo genético, com tendenciações a ter uma anomalia ou uma enfermidade, é óbvio que isso vai ser piorado e ampliado, sensorialmente falando, perante as sensações e impressões. Não só que o corpo pode ter de dor, mas também que o psicológico pode ter como referência a algo que cause sofrimento, a algo que cause o medo, a culpa, a agonia, a afobação. Então, os processos holísticos não estão para ser os principais tratamentos. Não, uma pessoa que faz um uso de um remédio deve continuar usando os remédios de alopatia. Não tem problema nenhum. E pode fazer os tratamentos envolvendo tratamentos vibracionais, de frequências vibracionais. Isso só vai o quê? Acrescentar a ela ter força, a se demonstrar mais como um espírito puro, a como uma essência pura. Porque os remédios, eles amortecem o psicológico. Já os tratamentos vibracionais, eles exaltam as tuas propriedades do teu psique que vão se auto-organizar, vão se auto-harmonizar. Então ele não está amortecendo, ele está apenas enobrecendo o que já é em você em cura e o que já é em nós em perfeição. Isso não é palavras bonitas, porque todos os sábios de todas as linhas, até mesmo Hipócrates, que é o pai da medicina, ele tinha alguns comentários, algumas referências, como também Sócrates e outros em si, que não envolveu bem a medicina do corpo, mas por que não dizer as labutas doutrinárias que vêm da nossa alma, que é o nosso perfeito, no sentido de não tem como curar o olho se você não tratar da cabeça. Não tem como tratar da cabeça se você não tratar do corpo. E não tem como curar o corpo se você não agraciar as propriedades curativas do espírito. Verdade, faz sentido. Então, desde que nós entendemos que eu falo em espírito, mas eu não estou falando em doutrina espírita, não estou falando de religiões nobres ou filosofias nobres também, sublimes, espiritualistas, nós não somos só carne. E o que movimenta toda essa estrutura óssea, regada com sangue e coberta de carne em si e pele, é nossa essência, e a nossa essência não é podre e não apodrece. Ah, mas o cidadão é doente e continua ruim. Não, ele se faz o mal, mas ele não é a maldade. Quantas vezes a gente não se pega fazendo mal e pensando bobagens negativamente, se autodesleixando da sua própria existência? Verdade. Essa atitude
fora as outras milhares que tem, é que pioram mais ainda os cânceres. É que produzem a evolução dos tumores. É que causam as doenças renais, do fígado, do baço, do intestino, do útero, dos testículos, em si, de todo o corpo humano, porque tudo faz parte do corpo. O primeiro passo que nós devemos ter como seres humanos é não nos envergonharmos dos nossos órgãos, do nosso corpo, tanto os externos como o interno. Como assim, Edson, tanto interno? Eu não vejo, mas você sente. Sente e necessita. E necessita. E aqueles que vejam, muitas vezes passam pessoas pela gente e têm vergonha da sua genitália. Pode parecer uma coisa simples, mas não tem nada de simples isso não. A mente tem poder, o pensamento, o sentimento tem força. Isso é maltrato. Isso vai criando lacunas e propensas vibrações que podem ocasionar ali uma enfermidade psicossomática, um orgasmo precoce, uma frigidez, e assim vai outros deslances em si que o automaltrato não só cria, como amplifica no organismo fisiológico, que é o nosso filtro de automaltrato em si. Sim. Então, para todo mundo que está ouvindo esse bate-papo, essas pessoas elas podem ter o seguinte entendimento, que cada vez que ela se doutrina, que ela tenta se auto-amar, ela pode estar vindo auxiliar a cura de qualquer, ela mesma pode estar vindo auxiliar qualquer cura de doença fisiológica, e também ela entrando nesse processo de se aceitar, se conceber, ela vai estar também curando qualquer, auxiliando no tratamento da cura de qualquer doença psicossomática. Perfeitamente, porque é um processo de frequência vibracional. É um processo de vibração. Hoje, graças a Deus, tem vários estudos aí que falam da fé, que a fé cura e realmente cura. E a fé, independente de qualquer religião, e até mesmo as pessoas que não têm religião nenhuma, o amor por si mesmo já é uma demonstrativa da sua fé perante a vida. Nós devemos louvar e render graça ao ídolo invisível, mais visível em nós, através do nosso suspiro de paz e de alívio, chamado existência. É esse que nós devemos acender a nossa vela do corpo físico, que saindo pelo favio dos nossos cabelos, e quem é um pouquinho careca e calvo como eu, pelo casquinho da nossa cabeça, o pavio da sã consciência. Que isso possa nos iluminar. Sim. E temos como os altares, ou altar de oratório, a vida que vivemos. E de preferência em pé. Não precisa se ajoelhar, não, como botar a mão à palmatória. Quando a gente se ajoelha muito na vida é quando a gente só sobrevive a mesma. A gente não degusta a vida e não se aprova nela. Por isso que a gente sempre fica nessa coisa de adquirir, 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 ter e se manter, sem se bastar por si mesmo. Quem vive a vida não vai deixar de sofrer os embates da mesma, mas além de degustá-la, ele se basta pela sua própria alegria. Ele se preenche satisfazendo por si próprio. Verdade. Hoje em dia é difícil às vezes as pessoas terem essa consciência de que ser feliz não é baseado no ter, e sim no ser. E também isso já é, digamos assim, um desafio já imposto pela realidade à nossa volta para que nós possamos evoluir, possamos nos conhecer. Mas aí vamos de novo a um ponto de vista que hoje eu não peguei e não comentei, mas ainda está em tempo. Nós não somos Maria vai com as outras. Nós não vivemos da consequência alheia. Ou melhor, nós vivemos a base da consequência alheia, mas no momento que nós saímos das consequências dos outros, nós deixamos de ser um feito da sociedade e passamos a ser um fato da nossa existência. Um fato concreto da nossa presença, que estamos aqui, não porque nós somos o eterno pedintes, mas que a vida usa a nossa graça de estadia e a mesma existência se utiliza da nossa sublimidade de sã consciência, de ser desperto. Nós não somos máquinas usáveis pelo destino. Então,
As terapias holísticas não é só fazer cristaloterapia, cromoterapia, florais. Tem todo um processo psicológico, tem que haver a troca com o terapeuta. Humana, humana, De humana. fato. Edson, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema. Um amigo, um familiar me aconselhou a fazer um tratamento holístico. Eu não acredito nisso. Eu não tenho, digamos assim, qualquer afinidade ou crença que isso pode me ajudar, mas por necessidade, por estar passando por um momento de dificuldade, eu abro um leque de oportunidades a qualquer coisa que possa estar vindo a me fazer um bem, a me fazer ter essa melhora. Como existe essa necessidade de troca, de interação com o terapeuta holístico, como se dá esse processo? Eu imagino que ele dificulte um pouco o seu trabalho. Olha, particularmente não. Eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros colegas. Por quê? Se você tem um câncer, você não acredita em Deus, você não se ama. Isso dificulta e há de dificultar o tratamento não só de uma forma, eu tendo uma visão numa situação assim, tá? Sem julgamento à pessoa, né? É fictícia em si. Uhum. É óbvio que ela vai atrapalhar o seu tratamento, não só no sentido de vibração, mas como no sentido de atuação. Ela vai ficar renitente, ela não vai querer fazer a químio, todos aqueles processos. Mas dependente que ela queira ou não, se ela fizer a químio, há uma tendência de haver uma melhora, se assim as propulsões envolvendo o metabolismo dela se fazerem abertas. É óbvio que se mentalmente ela tiver à disposição e disposta, melhor o é. Se faz melhor em si. Mas algum efeito não prejudicial vai dar. Vai dar algum efeito benévolo, vai dar algum efeito de cura. A mesma coisa é as terapias holísticas. Se chegar uma pessoa vir até mim e dizer, olha, eu não acredito em nada que você possa fazer que possa me ajudar. É simples. A terapia holística, ela se baseia no amor próprio e até mesmo se a pessoa diz, eu não consigo me amar, eu não quero mais viver, eu quero me matar, eu quero me liquidar, não tem problema. Nós sempre vamos não arrumar um artifício, mas nós vamos sempre ver aquela pessoa, aquele cidadão, aquela cidadã, como um ser humano dentro de um momento de não total sã consciência. Isso não envolve a loucura, mas envolve uma manacula de quem ela é. Ela está se desconhecendo. Então nós vamos trabalhar no psicológico dela em si, mostrando a ela, por ela mesma, por isso que envolve as conversas, independente das terapias holísticas, mais manuais em si, menos verbais, menos diálogo, mas neste caso com muito mais diálogos com essa pessoa, para ela redescobrir-se dentro de si, não melhor, mas redescobrir-se dentro de si a cura, que sempre estava lá, sempre esteve lá. Como fazer isso em si? Se é uma pessoa, estou falando em sentido extremo, que não quer mais viver, que acha que tudo não tem mais valor, tudo perdeu a graça. Nós vamos não fazer lavagem cerebral, mas nós vamos fazer uma análise profunda junto com aquela pessoa para ela ver que só há um descompasso de realidade, de qualificações. O terapeuta holístico, ele não guia as pessoas pela mão. O terapeuta holístico apenas indica as pedras que devem ser respeitadas no caminho da mesma. O terapeuta holístico, ele não suaviliza a estrada, que é de areia, que tem espinhos, que tem barreiras. Ele apenas diz: sinta-se e você certamente há de desviar todas as barreiras e passar pelo caminho. Não existe ser humano fraco. Agora existe muita gente que desconhece a sua força. Então o terapeuta holístico, ele não está pegado na fé religiosa, mas ele está pegado profundamente na crença da vida e na fé
perante a existência em sã consciência. Então, no momento que a pessoa, isso com várias conversas, porque cada caso é caso, e eu não estou simplificando, não. A maioria dos casos, dentro desse contexto que eu estou falando, é difícil, mas não é impossível. Torna-se difícil porque nós somos amplos dentro de nós mesmos. E perante os nossos labirintos de sentir, pensar, se referir emocionalmente, nós somos múltiplos. Nós não somos apenas uno. O uno é nosso corpo. Você entende, amigo? Uhum. Então, por ser assim, nós temos que investigar de uma forma saudável, por isso que cada caso é caso, como nós vamos andar junto com esse ser dentro dos seus labirintos sem agredi-lo, sem forçá-lo, mas fazendo ele se perceber no labirinto que ele criou, no labirinto que ele domina, mas momentaneamente está sendo dominado pelo mesmo. E assim essa pessoa pode, e já aconteceu isso, graças a Deus já passou pelo meu caminho pessoas que por elas se melhoraram, e algumas até não queriam realmente viver e hoje continuam não acreditando em Deus, não tendo fé em nada, mas são pessoas alegres e felizes, porque a maior crença e devotação de Deus é viver em paz, porque quem vive em paz consigo mesmo não há de querer a guerra com ninguém, não há de querer se desfazer de ninguém. Quem se ama por si próprio e se basta por si mesmo, já é o emanar de amor perante essa terra. Não precisa dizer eu te amo, sussurrando ou gritando. Os seus atos já é demonstrativa de amor próprio. E, no mínimo, de respeito ao alheio. Isso é ser um homem de bem. Isso é independente de religião e de crença espiritual, ou espiritualista em si. De fato. E esse teu trabalho, para quem já acompanha esse trabalho que nós realizamos aqui em outro programa, para quem já acompanha os outros trabalhos do Edson, já tem a consciência que a espiritualidade auxilia você no desenvolvimento desse trabalho. Como que a espiritualidade, sem qualquer tipo de dogma religioso, age junto a você quando você vai aplicar uma terapia holística? Isso é uma coisa muito interessante. No Brasil, nós temos uma visão muito religiosa quando envolve a coisas espirituais. Eu sou uma pessoa que sigo o universalismo, o ecumenismo irrestrito e o amor à vida. Graças a Deus. A única religião que eu posso dizer que eu me prendo é a existência. O que eu cultuo é a vida. Mas eu trabalho com entidades de várias diretrizes espirituais, desde o doutrina espírita aos processos da Umbanda, do Candomblé e outras em si. Então, quando o Edson tem a ajuda, e tenho sim, não tenho vergonha de falar, tá? Porque a gente aqui no Brasil tem um contexto de separar muitas coisas, mas até onde um médico fazendo, no hospital, de pessoas que não acreditam na espiritualidade, está sozinho operando alguém. De fato. Até onde uma mãe evangélica que não acredita no espírito está fazendo uma oração para o filho drogado dentro de casa, ela está sozinha. É óbvio que aqui no Brasil, a gente, não independente de ser Brasil, existe toda uma coerência moral e ética. Eu não vou cobrar por uma cirurgia espiritual do senhor Tanakai, do Dr. Ricardo, que são amigos espirituais que eu trabalho. Mas no momento que eu estou fazendo um trabalho como este, como terapeuta, e um amigo espiritual se apresenta perante os meus processos psíquicos e nos dá um conselho, eles não nos dão, pelo menos comigo, nunca me deram ordem. Eu já estudo, desde quando me conheço por gente, várias terapias, continuo estudando, quem me conhece sabe disso, e preferencialmente eu me deixo aberto a sempre me renovar nos meus estudos, eu não me fixo a uma verdade absoluta, porque tudo evolui, o ser humano evolui, o metabólico humano evolui, o psíquico e a psique humana está em evolução. Então, quando eles me dão uns toques, eu recorro, sim, aos meus estudos, vou para a internet, estudo, não porque o Edson duvida, é porque o Edson quer se aprimorar através do conhecimento de seres mais esclarecidos. Porque, para mim, são testados e retestados. O mentor, se eu lá posso dizer, ou amigo espiritual, mais novo que eu tenho na minha mediunidade, tem 21 anos que eu conheço, e até hoje não tem uma vírgula que eu possa dizer que ele foi dúbio. Pelo contrário, eu como médium, não como terapeuta, que talvez, acredito que até hoje deixo a desejar e muito.
perante a minha opaca mediunidade e as minhas referências da realidade também, como médium. Então, o Dr. Tanakai, que é um indochinês, o Dr. Ricardo, que foi um carioca, desencarnou em 1904, eles nos agraceiam com os nossos tratamentos. No começo, quando eles vinham, eu perguntava, mas é certo? Eles falavam, olha, meu filho, eu não sou espírita, eu sou espírito, sou gente humano. Você permite nós te ajudar? Como é que eu vou dizer que não? Verdade. Para que eu vou dizer que não? Seria muita pretensão. Então eles me ensinam muito, mas tudo que eles me falam, tudo, eu procuro, eles mesmos me pedem, vai procurar e bate. Porque eles vêm, só que a diferença é que eles vão além dos tratamentos que tem aqui. Então, não todos os tratamentos, mas principalmente alguns envolvendo o trabalho de mandala, que está lá no meu site, bem explicado. Para explicar esse trabalho da mandala, precisaria um programa inteiro. E outros tratamentos, assim, envolvendo a desenvoltura da sensibilidade, não da mediunidade. Eu não desenvolvo a mediunidade de ninguém à distância. Apesar que, particularmente, eu acredito que todos nós temos a mediunidade extremamente evoluída e desenvolvida. O que nós não temos é a disciplina do concernir e do consentir a sensibilidade que nós temos. A mediunidade, a potência dela é enorme, mas ela se desmoniza toda porque nós nem conhecemos quem somos, nós queremos saber quem está lá fora espiritualmente, desfazendo do espírito que está aqui dentro do nosso corpo, que é nós mesmos. Então fica difícil. Você nem sabe as impressões leais, originais, legítimas que você tem, qual é o gosto do bolo que realmente você gosta, sem ser induzido pelo externo. Imagina querer saber o que é certo, o que é errado, do que plaira espiritualmente ao nosso redor, de uma forma externa em si. Então fica difícil. Então, o trabalho que eu faço também é instigar, junto com os mentores espirituais, através dessa propriedade medioanímica chamada psicometria e transmutação, labutar ao máximo as propriedades da sensibilidade nas pessoas. Isso pode ser feito à distância em si, porque eu não estou prevendo quem é orixá, eu não estou prevendo quem é o mentor, mas eu estou ajudando a pessoa a se conhecer como terapeuta holístico, como psicoterapeuta e também como médium, por que não dizer, junto com os mentores em si, com a espiritualidade que a gente trabalha e os mentores das pessoas, porque eu tenho essa mediunidade de psicometria e transmutação, o desenvolver da sensibilidade, da hipersensibilidade da pessoa, da autoespiritualização. E isso ajuda ela a se encontrar na própria mediunidade de uma forma mais aberta. Mas todos os nossos estudos envolvem o universalismo irrestrito. Entende? Tá certo. É bem interessante nós entrarmos com esse tipo de conversa, porque as pessoas, quando pensam em tratamento holístico, pensam em algo sobrenatural, pensam que vai vir um espírito e vai auxiliá-las, quando na verdade seria o despertar do próprio espírito. Despertar do próprio espírito em si, porque não existe mágica. Pelo menos eu não trabalho com mágica, não. Não tiro coelho de cartola, não prevejo futuro. Nunca funcionou desse jeito, entendeu? E é um trabalho bacana, que tem vários médiuns dentro do Brasil, ou sensitíveis fazendo isso. A gente está numa evolução. É óbvio que tudo tem que haver um equilíbrio. O seu Tanakai não vai vir cobrando dinheiro para dar uma consulta para alguém na internet. E também nem ele vai fazer isso. Não é a proposta dele como espírito esclarecido. Mas agora, se tem um mentor de alguém que me procura, como terapeuta holístico, para fazer esse trabalho, para desenvolver a sua sensibilidade, não mediunidade. É óbvio que entre os mentores eles já se comentaram, já se conversaram. E se é uma pessoa que tem uma missão bonita, por que eu não vou poder ajudá-lo? O que me proíbe isso? Entende? Então, a gente vai trabalhando conforme as circunstâncias no sentido do todo, que é o mentor da pessoa, a pessoa assim nos recorre-se. E sempre dentro de um olhar holístico e universalizado. Né? Tem pessoas que procuraram, que a gente fez esse trabalho, e trabalho com a Umbanda. E no nosso terceiro encontro, ela, poxa, mas você não fala de Umbanda? Eu falo. É como eu falo para as pessoas, a única coisa que te prende em rótulo é a mediunidade. Tem médio de Umbanda, médio espírita,
Agora, a sensibilidade é universal. Aí eu pergunto, você quer saber o quê? Você quer ser médium para quê? Para um agrupamento ou para o planeta inteiro? Você quer ser um médium para quê? Só para as entidades que você tem referências através de arquétipo, sintonia e afins ao que o teu ego imagina ser o correto? Ou você quer uma maior amplitude pelas tuas labutas sensoriais, da tua sensibilidade desperta, para qualquer entidade de luz do universo? Isso amplia muito a gama e amplia muito a consciência. Amplia muita consciência. Então a gente já fez trabalho para pessoas, continuam sendo bandista, mas hoje elas trabalham até com médicos. No caso, tem um amigo que trabalha com médico chinês, e ele nunca imaginou isso. E o que acontece? Muitas vezes as entidades estão num lado, mas nós não damos a abertura emocional, essa abertura psíquica de ter esse sentimento, e por que não dizer até intelectual dessas coisas. A gente se encrasura dentro de uma egrégora que é maravilhosa, seja ela espírita ou de umbanda, como médiuns, afins a isso. Mas não, nós somos seres humanos afins à vida, abertos à existência, que é de todo o macrocosmo. Isso envolve até seres do espaço também. Porque a minha intenção não é graduar. Olha, você é de Umbanda, você vai começar a captar seres de Vênus. Não. A nossa modalidade de trabalho neste ângulo é labutar a sensibilidade da pessoa, e os mentores vão vindo por eles mesmos, naturalmente, a pessoa vai tendo experiências dela. Lembrando que nós estamos falando de um dos nossos trabalhos de uma forma muito por cima e uma pincelada muito superficial. Tá bom, meu amigo? Ah, sem problemas. Vamos ter programas mais pra frente que nós vamos nos aprofundar bem nisso. Sim. Desmistificar, na verdade, algumas questões que ainda se consideram sobrenaturais, quando na verdade é algo muito natural. Simplesmente precisamos nos abrir para perceber isso. Tá certo, Edson. Então, nós vamos ter a bênção de a visita de um irmão espiritual, é isso? Sim, sim. A gente vai ter a presença do amigo Tanakai, que vem trazer um pouco também do parecer dele, do conhecimento dele, né? E vamos ver o que dá, né, meu irmão? Acentuando de novo que as terapias holísticas funcionam, sim. É um tratamento muito profundo, muito eficaz para aquelas pessoas que, dependente de ter referências ou não, como a gente comentou, com tipos de tratamento dessa forma, mas que no mínimo tenham uma centelha de esperança. Até aquela esperança que muitas vezes é despercebida por alguns que estão passando os processos de depressão ou algo similar. Se há vida, se bate o coração e está no corpo físico, tem esperança sim. Tudo pode se transformar. Tá bom, meu amigo? Graças a Deus. Então vamos lá. À disposição. Salve, irmão Tanakai. Graças a Deus. Muito bom dia. Bom dia, irmão Tanakai. Que bom que o senhor pôde vir conversar conosco. Muito interessante esse processo. Tanakai vem ser agraciado por quem ouvir. Você que fala, hein? Bom isso, muito bom. Sim. Fique à vontade, hein? Vontade de você. Fica à vontade. Obrigado, irmão. O propósito desse trabalho, o propósito da forma que ele está nascendo, que ele vai ser abordado, o senhor pode falar um pouco do porquê que ele foi, digamos assim, gerado, do porquê que ele foi pré-combinado para acontecer? Muito bom. Então, a proposta deste trabalho
Não é como vocês poderiam, como se diz pronunciar português? Não é causar espantos, causar milindres ou algo desse tom, hein? Sim. Pode falar humano para humano, espírito, hein? Uhum. Outra coisa interessante é, nós, espíritos, que os humanos que estão, esqueça disso. Tenekai pode ir, talvez, um pouquinho mais ou menos de conhecimento, mas só eu tenho meu termômetro íntimo que concebe realmente se esse conhecimento é útil ou não, se me dá paz ou não. Nós entendemos que Tenekai está numa placa que vocês chamam Brasil, Uhum. com conceitos filorreligiosos bem distintos, hein? Sim. Com um tônus moral ético de gênio coletivo muito, muito distinto do resto do planeta Terra. Médio falou algo sobre ter uma visão, os brasileiros, não todos, mas a maioria, da espiritualidade com religião. Nós almejamos num futuro não longe que as pessoas possam transmutar este olhar para o espírito ante a autoespiritualização de cada um. Preferencialmente assim, se fizer por vir, o macro-universo e o micro dentro dos vossos corações que me escutam, vocês possam ter os espíritos com religiosidade, tendo seu templo religioso os vossos corpos, os seus próprios corpos físicos de carne. Então cuidam deles, façam a manutenção da sua autorreligiosidade em sã consciência, com fé e crença, sem apegos e posse, de uma forma mais em amplitude de que ampla, apenas voltada aos processos psicológicos da consciência e seu momento de ação, como também dos processos morais e éticos posturais do ego em sua expressão. Em suma, não podemos ter a espiritualidade encravada nos nossos cotovelos, embaixo dos nossos narizes, à disposição dos nossos umbigos, hein? Sim. Então, nós espíritos viemos não só nesse médium, mas como em outros canais, outros modos, dizer: somos vocês e vocês são nós, não? Mas a proposta desse trabalho não é curar ninguém. É ser como diz na Terra, um pernilongo. Tanakai pernilongo a partir de hoje, hein? Fazer barulho para ver se alguém se acorda. Entendi. Ou para ver se vocês despertam. Nós não estamos aqui trazendo nada de novo. Nós só estamos trazendo um espelho mais translúcido para alguém que se tem consigo mesmo um desconhecido, hein? Sim, e isso é muito comum, irmão. Muito comum mesmo. Isso então, asa. E para todos os tipos de pessoas, para todos os irmãos que vão escutar, independente da religião, independente do grau de consciência deles, vale lembrar que esse seria a necessidade íntima de se conhecer, necessidade de se descobrir. E isso não é fácil. Não devemos também ter a desculpa que está se tornando hoje grau de consciência para a ignorância daquele que não se percebe no amor e pela arrogância de que aquele estipula apenas sua forma de amar. Eu entendo como isso como desculpa, eu não compreendo o que ele diz. Não, não, não é nesse tom que Tanakai fala, porque seria eu outro pretensioso, hein? Não. Hum, Pode não entender, mas está na hora de você se conceber pelo que é. Para Tanakai, com todo respeito a quem ouve, é óbvio que se eu estou aqui, de alguma forma, há uma importância pelo que eu falo ante seu entendimento. Mas importância maior e sublime há em você não dar bola a nada no que eu digo, mas começar a amar ininterruptamente quem você é. essa ideia de amar
Tanakai. Essa ideia de amar ainda é um pouco desconhecida, porque as pessoas têm aqui, muitos irmãos têm a ideia de amor como algo meloso, como algo, digamos assim, descompassado com a realidade que vive. Eu entendo. As pessoas acham que se amar, as flores vão cair do céu. Sim, Que se amar, vai brotar do chão árvores douradas, não é isso? metaforicamente Eu falando, sim. entendo, porque dentro do dualismo, Tanakai não está debochando, não. Eu entendo o que você fala, Uhum, mas eu entendo que tem pessoas que melindram ou tentam, de alguma forma, tornar ridicularizado a expressão de amar alheio. As pessoas se enciumam com aquele que se ama e se envaidecem com a prepotência arrogante, por que não dizer, de sua demonstrativa de falta de amor. As pessoas têm a falta de amor consigo mesmo como poder e força, como não ser insensível e não ser acessível ao sistema imperativo robótico que a sociedade vive, né? verdade. Acaba usando uma arma que até então é impotente contra você, tendo a potência dentro de você e lhe corrompendo, tornando-o corruptível por dentro. E, de alguma forma, insinuando você e induzindo a viver corrompendo-se por fora. Verdade. Então, quando o Tanakai fala amar, eu não estou pedindo, eu não estou sugerindo a você amar ninguém. E, particularmente, não precisa amar ninguém. Porque quando você se ama, o seu amor é fato, não é mais um feito proferido com força e esforço. Ele é um fato proferido com o poder que somente você pode conceber, que é da tua naturalidade de ser. Olha que poder incrível, hein? Uhum. Esse é inaquebrantável. Não há força externa e não há energia interna, perdão, externa, que lhe corrompa. Porque você já é incorruptível pela naturalidade de quem você apenas se faz, como é. De fato. Então, é difícil a pessoa conceber algo tão divino e sagrado que não precisa de vela para idolatrar, que não precisa de oferenda para dar força, que não precisa de oração nem de evangelho, mas precisa da automoralização de, no mínimo, ter a expressão legítima de afeto pela sua existência, de afago pela sua vida e de respeito pelo que é. O automaltrato é a maior doença humana de hoje. O Muitas vezes. autodesleixar é a casca aberta da ferida. E a falta de reencontrar-se a si mesmo no seu modo, na sua forma e na sua maneira de amar sem fazer força é o câncer que está corroendo e corrompendo a sociedade por dentro. E assim, um mostra para o outro a sua podridão de ser, quem não é, por fora. Isso se manifesta de forma inconsciente também, não é, Tanaka? Mas então, assim, nós entendemos que nós não está julgando, hein? Sim, Vamos deixar isso bem esclarecido para quem ouve. Mas nós estamos falando de espíritos para espíritos, seres humanos para humanos, hein? uhum, Na verdade, é perceptível, sim. Não é tão inconsciente, não. A tua dor não é inconsciente, ela é ciente e ela é fato, porque dói. talvez eu tenha me colocado de uma forma errada. Talvez seja tão comum a minha existência que eu já me acostumei com ela. Na verdade, ninguém se acostuma com vício. A necessidade do vício te paralisa nele. É diferente. Hum, interessante colocado dessa forma. Nunca tinha olhado sobre esse ângulo. Tanaka está olhando não no sentido apenas psicológico, moral e ético-mental, mas sim das propriedades dos propulsos das sensações e das impressões que a inteligência emocional almeja para ela continuar existindo como é. Há algo que cria as impressões das consequências, ou alguma coisa que sustenta as sensações das tuas incoerências ou coerências em acepcionar,
receber as coisas em si e nutri-las também, hein? Uhum. Então, há sim o perceptível das pessoas. Só que, na verdade, a pessoa muitas vezes quer fazer, como diz aqui, coitado, hein? Isso sim, isso não é perceptível. Muitas vezes a pessoa assume posição de pobre coitado. E Pobre vice-versa coitado, também. para mim, com todo respeito, não é julgamento, é um maléfico em sua própria vida. É as maledicências saindo para fora como um chicote, como um ferro que queima. Porque ninguém te faz coitado. É você que te acusa assim. Entendo. Então, santo. Mas isso acontece de forma contrária também, como eu sou um benemérito merecedor de tudo e fico frustrado quando isso não ocorre da forma que eu espero. São duas Quando faces de você uma é moeda. benemérito, vencedor de tudo, você é natural. Você não requer lá fora nada e você não pede de fora nada, porque tudo dentro de você assim já é. Você momentaneamente pode não ter visualmente o que você almeja, mas você psicologicamente e emocionalmente é mais daquilo que você espera. Você tem um valor superior, porque você é que anima o brilho que não te ofusca. Você que engrandifica a luz que te ilumina. Puxa, então? Interessante Então, essa quando forma. falamos benemérito, é além do merecimento, porque se existe merecimento para quem tem benemérito, ele já é o fato vivenciado do merecer. Ele não precisa requerer a ninguém, porque ele já é, não uma consequência, mas o eflúvio que transpassará tudo aquilo que ele já tem, porque ele é. O momento da Terra só se faz transpassar as coisas físicas que ainda visualmente ele não tem. Mas se ele não ter Tanakai o que ele almeja, pode não ter físico, mas dentro dele ele sempre há de nutrir muito mais. Meu sonho é ter um carro do ano, é ter uma Ferrari. Eu desencarno sem dirigir uma Ferrari. No plano espiritual, todo mundo me cumprimenta pela Ferrari que eu tive. Puxa, então? Agora, meu sonho é ter uma Ferrari. Eu me lasco todo, hein? Me esburgalho todo na vida. Deixo o filho passar fome, não pago ninguém, fico uma pessoa birrenta, soberba, luxurenta e compro a Ferrari. Quando eu desencarno, perguntam para a Ferrari, onde é que está Tanakai? Ele não morreu? Você ainda está viva, Ferrari. Isso explica muita coisa. Washington? Sim. Hum. Mas isso nós entendemos que é o sentido das coisas. Então, dando bola, como vocês falam aqui em português, ou não dando bola, é assim que vocês entendem. Vocês dão muita bola às coisas supérfluas. Verdade. Porque quando vem, você vai usá-la. Você não será usá-la por ela. Por isso que vocês dão muita força ao que está lá fora. Para quando adentrar de você um homem que momentaneamente se tem fraco, mesmo não sendo em essência, mas se tem, torna-se apenas algo que você usa um mês e tira no canto depois. De fato. Se você não tem gosto pela sua vida, você vai dar um sabor gostoso ao que está lá fora? A nada. Se você não se saboreia pelo que é na sua vida, qual sabor refrescante, gostoso, saboroso das coisas que você vai dar fora? Sim. Você é muito bom, você, viu? Tanakai, é, Dá vontade, hein? tendo o entendimento de que você é um irmão que já trabalha na espiritualidade, que já tem, digamos assim, um autoconhecimento, você se concebe e está na busca de cada vez mais se melhorar, qual seria uma dica, um conselho, uma ideia que funcionou para você para
que possa se adequar a nós aqui também nessa busca do autoconhecimento, nesse se conceber, essa busca de Eu vou melhoria. falar uma coisa bem humana, bem humana. Tanakai é um cano hoje, mas Tanakai também já foi o mesmo cano com uma parte de orifício aberta e a outra lacrada. Tudo que vinha me enchia. Chegava um ponto que eu transbordava. E eu deixava de ter utilidade. Hein? Eu deixava de sentir-me útil na vida. Hoje Tanakai é um cano mais envelhecido, enferrujado, cheio de buraco. Mas as duas intermediárias são abertas. Então tudo que vem a mim, por mim transpassa. Isso me dá paz. Isso me faz ser útil. Hein? É A interessante. ignorância nos educa a não ter a pretensão de conhecer sem nutrir e de ser sem se realizar pelo que é. Guardem isso, hein? Sim, Então, quando o Tanakai fala que aprende com a ignorância, o silêncio não é o ditador de regras, mas é o que me adoutrina. O silêncio que vem lá de dentro de nós. Ele não é dual. Por mais que o barulho do silêncio é ensurdecedor para aquele que tem uma moral dúbia através do ego, uma ética um pouco tortuosa através do grau da consciência e uma postura energética agressiva pelas potências que vêm da mente. Então essas três propriedades últimas gritam ensurdecedoramente dentro do si ser. Mas lá a alma está quieta, calada, serena. É dela que nós buscamos o conteúdo da nossa essência divina e sagrada. Não desfazendo de ego, consciência e mente, que são apenas ferramentas, como uma bengala do vovô, como o andador do bebê. Hã? sim, Muito bom você, hã? aprendendo. É interessante como nós lidamos com algumas situações e como às vezes colocamos uma meta de autoconhecimento, de busca, de melhoria, quando nós simplesmente não aceitamos aquilo de forma correta. De forma correta não. Quando não aceitamos quem somos e buscamos lá fora um exemplo. E é Hum. justamente isso que eu queria abordar com você, que a O gente ser deveria. humano não aceita ser igual. O ser humano não aceita ser igual à prostituta, ao carroceiro, ao adético, ao homossexual, à lésbica, ao negro, ao japonês, ao branco, ao machão, ao submisso e à submissa. Porque dentro da cabeça dele ele pensa que as referências intelectuais e morais são diferentes. Mas até onde a centelha do sentir-se é tão distinta assim? Nessas horas vem uma pergunta, que por mais que algumas pessoas podem contestar, dizer, mas existe no plano espiritual seres que não dariam bola para isso que eu vou dizer. Se existisse uma força cósmica que deteriorasse todos aqueles que não são afins de você, e você não tem uma afinidade e sintonia, e ficasse só exatamente aqueles que se afinizam a você, Deus seria um carrasco e a tua vida seria um caos. E o inferno sairia das profundezas da tua ignorância para ficar embaixo dos teus pés, pairando sobre o pó da terra. Porque você não ia se acrescentar nada para você, a não ser os teus demônios e as tuas maledicências e a tua prepotência. Agora, quando existe várias mentes e formas e modos, nuances diferentes, isso não é para nos destacar, mas é para nos realizar dentro e para dentro de nós. No nosso cofre secreto, a alma desperta. Fica difícil para algumas Por isso pessoas. que quando nós emanamos o amor, é de forma calada, pela convivência, não pelas aparências. Por isso que quando nós falamos de amor, não é por palavras aos berros ou aos sussurros, mas sim pelos feitos, pelos atos,
pelos impulsos das atitudes que moldam a nossa persona, através do nosso caráter e da nossa ética, pela convivência, no mínimo, de um homem de bem, que respeita a todos, igualmente, hã? Isso não é nada preso à religião, mas é seguramente provindo da tua autorreligiosidade, de acreditar na vida, venerar a existência e assim ampliar a consciência. Hein? Sim. Qual espírito amigo, qual mentor de luz de qualquer linha espiritual não gostaria de se aproximar de um irmão assim encarnado e fazer um trabalho, uma proposta mediúnica no plano carnal? Qualquer um. Porque isso é além da sintonia dos arquétipos estipulados pelo ego, mas é aquém, de uma forma unida e ungida, a proposta do macrocosmo. Somos um. Verdade. Pois então? Que eu estava ouvindo que tu e Médio estava falando, muito interessante, vocês falam muito, né? A gente tenta chegar a um denominador comum que possa ajudar e nos acrescentar também, nos melhorarmos na nossa caminhada. Então, proposta nossa é essa, né? De um dos trabalhos o médio faz, não me obriga a estar com ele, mas eu gosto. É essa, né? Tentar ajudar pessoas a se autoajudar, porque a ajuda verdadeira, ela é uma faixa dupla, que ambos não se percebem que recebem, mas unitariamente e simbioticamente todos se fazem um. E emanar a mesma expressão de paz. Através do amor, que deixa de ter referências, deixa de se fazer em aparências e passa a ser apenas a essência de ter-se cada um em paz. E quando todo mundo se ter em paz, pode ter certeza, não terá espaço para qualquer tipo de guerra, fora e dentro de vós. Sim. Isso é, digamos assim, é um vislumbre de uma coisa muito boa que um dia chegaremos aqui nesse plano. Mas entenda, quando mestres, alguns que têm todo o respeito a Tanakai, disseram que a felicidade não é desse mundo, ele não condenou esse mundo eternamente à infelicidade. Ele só tentou dizer que a felicidade por aqui é uma passagem. Porque todos vocês que me ouvem só estão passando por aqui. Não vão findar a sua luz eterna num planeta chamado Terra. E se nós termos de uma forma mais concreta, a sua luz não vai se findar na momentânea dor que tu passa. Psicológica, orgânica, seja ela qual for, hein? De fato. Independente da religião, isso eu poderia dizer que algumas pessoas não aceitariam. Não aceitariam a ideia de que eu sou muito mais do que uma carne. Eu não tenho a consciência de que eu sou um espírito, que eu vou ter uma existência além aqui dessa matéria. E além da matéria, existe muita coisa. Então, como tem isso é dúbio, porque tem pessoas que dizem: aqui na matéria eu não consegui ser feliz, então quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou ser feliz do outro lado. Como também tem pessoas que não acreditam, então eu vou tentar tirar o máximo da minha existência aqui na matéria, já que o outro lado não existe. Entenda, independente de crer ou não no plano espiritual, crer-se em si mesmo, em sentido moral, e de novo falo isso ético, num consenso de paz coletiva, é o objetivo. Porque se você almejar esse consenso de paz coletiva, você não se obriga a amar nem odiar e manter isto. Você apenas respeita. Porque o respeito é o primeiro passo ao auto-reconhecimento de amar de verdade. De uma forma que não impõe qualidades para tal. Isso não envolve crer ou não na espiritualidade, mas envolve a tua paz de espírito perante tua lealdade de quem tu é. Um ser humano ateu
ou em algumas denominações, que não acredita na imortalidade da alma, mas como mortal, no mínimo é digno de, quando findar a saúde física, não há de apodrecer a clareza moral. Não há os bichinhos de corroer a ética espiritual. Não há de se deteriorar a sua paz de espírito, porque nenhum ato que ele proferiu em vida foi pretensioso a castigar, a fustigar a paz alheia, mas foi apenas atos a instigar, sem palavras, a instigar, sem muito movimentos expressivos, mas não menos de uma forma autêntica, não incisiva e agressiva, mas afetuosa, ante o dia a dia do conviver, como um homem de bem, que transpira a paz. Isto é um anjo sobre a terra, independente de acreditar no plano espiritual ou não. É uma questão de sensatez, cordialidade, graciosidade e, por que não dizer, alegria por ser quem é e satisfação por estar como está, momentaneamente enclausurado no corpo físico, carne, ossos e sangue, crendo ou não no espírito. Washington? Sim. No mínimo isso é uma pessoa bem educada, ok? Sim, no mínimo uma boa educação. Washington, então agora nós vamos para os espíritas e espiritualistas, hein? Por favor. Muitas vezes as pessoas têm um olhar muito melindroso, que pode fazer tudo, pode desleixar-se, pode criar várias confusão e outras expressões que não é julgamento meu, mas eu preciso me fazer entendível, no mínimo. Hein? Peço perdão a quem escuta, então. Sim. E tem como o desencarne uma porta aberta que quando passará há de sanar todos os seus males que aqui fez. Há de apagar, deletar todas as inconsequências, todas as incoerências que aqui fez e que aqui manteve. Hein? Na verdade, Tanakai Senjugo diz, ele faz como se o mal educado pior de que o ateu, e o pior de que aqueles que muitas vezes não creem nada, mas não desfazem de si próprio. Uma fé que não tem uma coerência transmitida pelo teu estado de aparência natural, se não combina, não é fé, é pretensão. E uma crença que se faz dessa mesma forma também não é crença, é arrogância. Então é uma pessoa pretensiosa que cultua a arrogância de se ter superior a qualquer um, até mesmo aquilo que crê em sentido espiritual. Puxa, então? Sim. Isso é uma doença muito grave porque vai para o plano espiritual levando seus demônios que deixam a carne que estava suavizando para assombrar e berrar em espírito que estava assim se autodeslumbrando, se maravilhando. Hein? Sim, a própria consciência com o espelho do que foi na realidade em que existiu. Isso, hein? Fica animalizado. Hein? Entendo. Então a incoerência, para simplificar, vai muito na má educação, assim como a coerência na educação das pessoas. É o mínimo. Educação com cordialidade e cumplicidade. Uma palavra interessante que é muito pouco usada e quando é usada as pessoas entendem mal. Lazer e comprazer. Com a educação que tu tens, Washington? Sim. Provê no ser humano a cumplicidade e a graciosidade de não se reter nas separações, de não se prender nas deduções. Mas as palavras que transmitem a docilidade da alma ainda são ridicularizadas
pelas propriedades da disputa, da socio-imperativo que há nessa terra. A palavra do momento para o ego é: você é capaz, você é melhor, você vence. Mas para ser capaz, temos que ser capacitados a isso. Para ser melhor, não devemos maltratar os piores, porque senão você é inferior a isso. Você pode, para poder, você tem que conceber e se manter, porque senão aquilo que tu supostamente quer lhe encrasurá abaixo da sola dos teus pés, a tua essência, tomando vida através do teu corpo, através da tua forma. Sim. Muito bom você, hein? Os fatos que acontecem cotidianamente na vida, na minha vida, na vida de todos os irmãos aqui nesse plano, eles tendem a influir nessa questão do ego. Tendem a influir na necessidade da presença desse ego, só que muitas vezes ele, como o senhor falou, é uma questão de falta realmente de educação. Falta de foco coletivo para a ilusão improdutiva unitária. É uma ilusão que não produz nada à unidade, a não ser dor. As crianças são criadas para se iludir. E aqui ainda somos A todos disputa crianças, é uma ilusão. Por mais que muitos vão dizer, mas como, Tanaka, se eu não fazer curso, eu não passo, se isso e aquilo, vão botar um monte de coisa, não? sim. Mas a disputa desleal, que é o que acontece. Perdi, venci. Estou derrotado, estou vitorioso. Ambos são ilusões. Vocês são mais do que isso. Não se deixar Tem um bater. ditado muito popular assim que diz de um sábio: quando você ama o que faz, você não trabalha. Você só trabalha quando não ama o que faz. Já começa aí. Isso é um ditado verdadeiro, mas não se usa, ok? Se esse ditado, particularmente ao meu ponto ameno de vista, é verdadeiro, o que você disputa com quem? A não ser consigo mesmo. Um estágio de consciência melhor, mais enquadrado de paz, perante ao derredor que você está embutido. Não embutido derredor dentro de você, que é o que acontece hoje, hein? Verdade. Seu silêncio muito bom. Nos ensina. À vontade. É muita coisa para processar ao mesmo tempo. E, Tanakai, me diz uma coisa. Quando o trabalho é realizado da forma que está acontecendo hoje, nós estamos tendo uma conversa, as pessoas estão recebendo isso de forma positiva ou negativa, mas estão recebendo. Esse padrão, como eu posso dizer, elas recebem talvez não só de forma mental, mas também emocional. Quando toca nesse emocional, isso seria a questão do foco necessário, do despertar do interesse em buscar esse foco necessário? É interessante. As pessoas têm as suas preferências mentais, intelectuais, posturais. Se vir um espírito falando de uma forma rude, ou de uma outra forma mais grossa, ou de uma outra forma mais expressiva, ou de uma característica de um caboclo, de um índio, de um doutor espírita, ou de um freio, ou de uma freira, falando a mesma coisa, aqueles que me escutam vão se sentir mais afinizados e vão dizer: Eureka, descobrir-me na palavra deste irmão. Mas como é Tanakai, talvez algumas pessoas vão dizer que coisa chata. Isso me preocupa? Não. Mas ao mesmo tempo, isso é preocupante para o emocional doente desses seres. Isso é apego. Apego mais à forma, à maneira e ao modo de que a própria essência da mensagem. Antes que as pessoas possam pensar que isso seria uma forma de ser gavola, de ser soberbo acima dos outros. Não, não é isso. Tanakai não traz esse pretexto. Graças a Deus esse defeito eu não tenho mais. Esse não. Mas posso dizer que quando você ouve algo, mesmo que não goste, e isso pendura-se dentro de você,
Pode ter certeza que pode até ser um inimigo lhe falando algo em sua face, como diz português aqui brasileiro, jogou na tua cara, não é isso? Isso. Se doeu e ficou, o mal não era uma mentira. Ele é uma verdade que só se somatizou dentro da tua falsidade que nutre. Se doeu e passou. Se doeu e passou, a você e nada acrescentou. Nem abalou. Nem abalou. Por quê? Não é verdadeiro esse mal, que não nutro esse mal em mim. Então, então quando você ouve um amigo espiritual, no meu caso, um espírito evoluindo, tentando ainda crescer, que está no mínimo com amor e com respeito falando com vocês, isso pode ser qualquer outro espírito, hein? Sim. E você não gosta? Perfeito, você não é obrigado a gostar. Mas se aquilo pendura dentro de você no seu emocional e lhe incomoda, pode ter certeza que ele pode, espírito assim eu, ter não trazido a verdade absoluta, mas evidenciou a tua realidade íntima. Botou às claras a tua autotortura. E como você é malévico para você mesmo. E quanto as tuas maledicências norteiam a tua vida. Verdade. Isto é uma propriedade de impressão e sensação da inteligência emocional, que atinge os sentimentos e o raciocínio pelo mental. Abala o que vocês chamam de razão, das coisas, para as coisas, e de si mesmo ante as mesmas coisas. Verdade. Isso já foi falado de tantas formas e várias vezes. Mas como é ainda necessário será mesmo. falado, nós tem paciência, nós não tem, como diz, a pretensão da ansiedade de resolver tudo no estralar de dedo. Sim. É tudo certo, mas é bom falar, as pessoas pensam. Sim, O problema não é ter preferências, o problema é fazer das tuas preferências a referência absoluta da verdade universal para todos. Isso se torna mentira. Seja com tudo, não somente com o Com irmão qualquer espiritual. coisa, desde o que você come ao que você veste. Imagina as coisas espirituais, que aquilo que você mal e porcamente com os olhos arregalados se percebe. Verdade. Deixa então? Infelizmente é verdade, sim. Então nós viemos nesse médio, como em outros, fazer essa proposta de trabalho. Esse, como diz, programa, a pessoa pode perguntar qualquer coisa, desde que não seja pessoal. Sim. E se for pessoal, não bota nome, mas pergunta sobre seus processos psicológicos, se nós puder ajudar. Porque muitas vezes um modo de falar, uma referência de uma entidade ou até de uma pessoa, apesar que o melhor mentor que existe é aquele que dá paz dentro de você. Porque até então eu tenho o título de mentor para este menino, talvez para outros não. Eu não coloco paz dentro dele. É o mentor dele, de Edison, como é o mentor de vocês íntimo, que me guiam através da luz. E a tua essência é luz, é paz. A tua essência, não tua casca. Mas ela pode transparecer a mesma paz, desde que você mergulhe e evolua e cresça para dentro de si mesmo. Sim. Essa é uma caminhada que muitos de nós ainda vão trilhar, já estão trilhando mesmo sem perceber. E graças a Deus por isso. Pode ir perguntar. Tanakai tem mais uns minutos bem miúdo, Que pena. Há muito tempo eu gostaria de ter falado consigo. Gostaria de falar consigo. Shinto-san. Tá certo. Tanakai, só então, para terminar esse bate-papo, aproveitar bem esse restante de tempo, tem um algo a mais, tem alguma coisa que o Tanakai queria acrescentar não só para mim, mas para todo mundo que vai ouvir, referente a esse trabalho, referente a, digamos assim, como eu posso colocar isso em palavras? Para auxiliar nesse despertar. Tanakai vai trazer uma referência meditativa. Por favor. Para quem quiser ouvir, ou também para aquele que não está com tempo de ouvir. Um dia ouve, se quiser. Sim. Nem o tempo da eternidade das estrelas, ou da luz que corre daquelas que se já apagaram e que já se calaram o seu eco de luz,
ante o infinito que elas se fazem. Nem a imensidão do céu, nem o infinito pode comportar de uma forma a encaixotar a paz da essência humana. O amor humano, em essência pura, por mais que muitos chamam meloso, mas não é. A essência primax, que dá ao ego, grau consciência e à mente, o desmembrar e o desvelar, que quantifica e qualifica o mesmo brilho provindo da luz das estrelas, que no porto seguro de tua face ancora no teu olhar. É lá, no cantinho dos teus olhos, que se encontra o universo. Basta olhar para o céu numa noite estrelada. Olha como o ser humano é divino, hein? É lá, com os olhos fechados, que você se imagina em qualquer imensidão planetária, e de preferência mais aperfeiçoada até mesmo que a criação, que ainda continua em cocriar eterno. Somos deuses. O nosso imaginar livremente em amplitude torna o planeta azul rosa, torna o planeta cinza colorido como arco-íris. Mesmo que você fisicamente não pise nesses mundos inabitados, ele se habita com teu sonho saudável de se ter-se um espírito livre. E são que mesmo estando sobre o corpo e o peso da carne, é leve como a pluma, porque se liberta para sonhar. Flutua com a brisa, porque seu suspiro carrega a esperança do alívio que apenas sai, quieto, mas ecoa por dentro, dizendo, ainda há tempo, ainda há tempo. Wish então? Ainda é tempo, tá certo. Muito obrigado, hein? Obrigado a você, irmão Tanakai. Tanakai agradece a oportunidade e paciência a todos que escutam, hein? Muito obrigado. Paciência que como diz, a todos que escutam, hein? Eu também agradeço a todos os irmãos que nos escutaram, e eu não sei para eles, mas para mim é sempre muito instrutivo e a sensação de paz é muito boa. Wish então, muito obrigado, hein? Fica com Deus, é quem acredita em Deus, fica com o Espírito Luz, macrocosmo ilumina, cosmo conspira, e sua vida lhe a doutrina e a existência lhe conduz. Muito obrigado. Boa noite, hein? Isso, hein? Boa noite, hein? Wish então,